Nós vimos os parâmetros básicos da cartografia geotécnica de risco a inundações, enchentes e também a movimentos de massa. E agora a gente vai discutir sobre o gerenciamento desses riscos que foram identificados, né, e como mitigá-los. Bom, nessa terceira aula da semana, a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento de riscos a movimento de massas. Bora lá? E quais são os objetivos, né, de planos de gerenciamento, então? Por que discutir gerenciamento e controle de risco? Justamente visando mitigar e evitar acidentes, né, que aqui no nosso caso são os acidentes geológicos. Bom, então para o vídeo um pouquinho já vamos começar com essa interação e clica no primeiro link da descrição do vídeo e me responda o que são acidentes, tá? E para justamente evitar ou mitigar esses acidentes, a gente tem que pensar em medidas de prevenção, né? E quais são essas medidas de prevenção? Existem aquelas medidas de prevenção que vão focar em situações de risco atual e ainda aquelas que focam no risco potencial, né? E quais ações tomar? As ações, né, as ações voltadas às situações do risco atual podem agir, né, sobre as consequências e sobre os processos. E quando a gente pensa em consequências, pode-se falar em duas possibilidades: a eliminação do risco ou então a convivência com o risco. Então, de certa maneira, quando a gente pensa na eliminação das consequências sociais e econômicas, a gente pode pensar a realocação da ocupação para um lugar mais seguro. E quando a gente pensa, né, na convivência com o risco, justamente a ideia é conviver, mas também evitar, né, evitar que as consequências sociais apareçam. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar com planos preventivos de processos geodinâmicos. Ok. E quando a gente pensa, né, nas ações sobre os processos, de fato a gente está pensando na contenção desses processos, ou seja, na redução de riscos, né? E essa redução de riscos, ela vai estar muito relacionada a uma urbanização, né? E com essa urbanização, a gente vai trabalhar, né, seja com a redução da magnitude desses processos ou ainda evitando mesmo, contendo a ocorrência desses processos. Então, não só a urbanização, mas a gente também pode falar como as ações sobre esses processos, a gente pode falar também de obras de estabilização. E quando a gente pensa agora nas medidas de prevenção voltadas para situações de risco potencial, de fato, a gente vai agir sobre consequências e processos, de um modo geral. E qual vai ser essa principal maneira de atuação? Basicamente, evitar a instalação de novas situações de risco, né? Então, dessa forma a gente tem que desempenhar diversas ações que subsidiem a expansão e o adensamento da ocupação, né? Pensando em consequências, basicamente não ter nenhuma forma de ocupação, a depender da suscetibilidade, da potencialidade desse risco, né? Ou então, né, ações de urbanização propriamente dito, para que a ocupação possa acontecer da forma mais organizada e planejada possível. Mas a questão justamente é qual? Bom, quais são as medidas preventivas que devem ser tomadas, né? Essas medidas elas podem ser divididas em dois grandes grupos, né? As medidas que são estruturais e as medidas que são ditas não estruturais. Quando a gente pensa, né, nessas medidas ditas não estruturais, a gente está falando de todas as medidas que não requerem intervenção de obras ou qualquer intervenção no meio físico. Então, de um modo geral, a gente está falando do planejamento urbano, de planos de defesa civil, que muitas vezes está relacionado ao atendimento emergencial em casos de desastres, né, a mudanças de legislação, educação e capacitação. E quando a gente pensa em educação e capacitação, é muito importante ter em mente que essas ações não visam somente o agente público, que vai prestar, né, algum tipo de assistência, mas também a própria população e a própria população que está inserida nessas áreas de risco.
Porque atualmente um grande problema da gestão de risco está relacionado à baixa percepção de risco que os moradores inseridos nessas áreas têm. E quando a gente pensa agora nas medidas estruturais, a gente pode dizer, né, relacionar com obras de estabilidade de encostas, sistemas de micro e macro drenagens, infraestrutura urbana, modificação do sistema fluvial, canalização e ainda bacias de contenção. Percebam que todas são realmente medidas as quais requerem obras, intervenções do meio físico. Quando a gente foca nas medidas estruturais, né, as quais aqui eu relaciono algumas, a gente pensa nos 3 primeiros itens: obras de estabilização de encostas, sistemas de micro e macro drenagem, infraestrutura urbana. Basicamente, a gente está relacionando a contenção, né, ao controle de qual processo geodinâmico? Bom, basicamente a gente vai trabalhar, né, com essas ações visando mais o controle de movimentos de massa. E quando a gente pensa em modificação do sistema fluvial, canalização e bacias de contenção, a gente está pensando mais do ponto de vista do controle de processos hidrológicos, né? Bom, e aqui fica uma questão, né? Essa primeira aula a gente vai tratar basicamente dos movimentos de massa, né? E na aula seguinte a gente vai discutir um pouco do aspecto de controle de processos hidrológicos. Só que antes de mais nada eu gostaria de recorrer à memória de vocês em relação à última semana e perguntar, quero saber se vocês se lembram, qual a diferença de encosta e talude. Então pausa o vídeo, segundo o link da descrição do vídeo, beleza? Quando a gente pensa em urbanização, necessariamente a gente está pensando em ocupação do meio físico. E a gente já viu, a gente já discutiu aí, não só a gente, mas com a professora Ana também, que são diversos os processos que podem gerar algum problema, né, em relação à urbanização, colocando assim em risco pessoas e também outros elementos. Bom, mas a questão é que quando a gente tem ainda uma situação, né, em que o relevo é aplanado, a gente não tem um grande problema. Os maiores problemas começam a surgir quando essa urbanização e essa ocupação do meio físico começa a acontecer em regiões de encostas, necessitando dessa forma, né, algumas intervenções que podem condicionar movimentos de massa. E quais são essas intervenções? Basicamente, como um grande condicionante dos movimentos de massa em encostas, são aquelas ações antrópicas para a construção das casas, né? Sejam com corte, fazendo taludes de corte, ou então com a execução de aterros. Ok? Então a gente sempre tem que pensar na ação antrópica como um processo indutor, né, dos movimentos de massa e de diversos outros processos geodinâmicos. Bom, então agora a gente vai discutir algumas situações relacionadas a cortes e aterros, né, e quais são as possibilidades de solução. Bom, aqui a gente tem uma situação, né, vocês podem ver, a gente tem uma área vegetada, um corte na base, uma encosta e uma região que a vegetação foi removida, né? Aqui a gente até consegue ver já o início de uma erosão, de um processo de erosão linear ali. Ravina talvez. Bom, então com isso a gente tem os diversos problemas associados à remoção da vegetação. E ainda o corte aqui, né, modifica as condições de estabilidade dessa encosta, né? Bom, então basicamente a gente pode ter um escorregamento que pode atingir toda a região adjacente aqui desse corte. Então, quais são as possíveis soluções para uma situação como essa? Então percebam, né? O problema está relacionado ao quê?
O problema está relacionado ao desmatamento e a cortes em grandes encostas. Então, como soluções, basicamente, vai ser necessário, né, uma implantação de uma cobertura vegetal que seja apropriada, né, e justamente quando houver necessidade, também a implantação de barreiras vegetais para proteção contra possíveis materiais mobilizados. E não é uma possibilidade, eu não coloco aqui necessariamente nesse slide, mas ainda, né, pensando na contenção desses movimentos de massa, sobretudo os mais superficiais, ainda existem diversas técnicas de bioengenharia que podem ser adotadas para a estabilização desses processos. Bom, mas a questão que fica é toda, né, como eu já tinha dito, eu reabordo, é toda vegetação que é importante nesses casos? Não, né? E se a gente tem bananeira, o que a gente vai fazer com esse tipo de vegetação? Justamente quando a gente tem uma situação dessa já implantada e com bananeiras na história, o que a gente precisa fazer justamente é remover essas bananeiras, justamente por serem plantas de grande porte e raízes muito pequenas, na realidade eles não têm nem raízes, né? Elas têm radicelas, a gente só está aumentando o peso exercido sobre essa encosta. Aqui a gente tem uma outra situação, né? Percebam um talude aqui, né? Uma encosta, enfim, de grande inclinação e também de elevada altura, né? Bom, o que a gente pode ter aqui? A gente tem altura e inclinação, mas o que a gente pode ter? Quais problemas relacionados a esse cenário podem ocorrer? Percebam também que a gente tem uma face aí, desse talude basicamente descoberta. Então, o que a gente vai ter nessa situação? A gente pode ter movimentos de massa mais superficiais, que podem gerar problemas na base, né? E ainda a gente pode ter outros tipos de ruptura, né? Aqui a gente tem um solo mais homogêneo, mas de repente a gente tem algum tipo de descontinuidade mecânica ou hidráulica aqui, que com a evolução das chuvas, enfim, a gente pode ter situações de ruptura mesmo, né? E de desmoronamento. E vem aquela questão, como a gente consegue solucionar, né, essas situações? E a ideia de solucionar não é solucionar depois que aconteceu, né? Aqui a gente está trabalhando com medidas preventivas. E justamente quais soluções para evitar esse tipo para evitar que processos geodinâmicos sejam desencadeados nesse tipo de cenário? Basicamente, a gente vai ter que trabalhar com retaludamento, né? E ainda com obras de contenção. E sempre quando a gente pensa em retadulamento, a gente está pensando, né, numa modificação da geometria dessa encosta ou desse talude, justamente visando, né, a redução da velocidade do escoamento superficial e também da inclinação geral dessa encosta. E também a gente vai aplicar algumas obras de contenção, né, visto que devido à altura e à inclinação, a excessiva altura e inclinação dessas encostas, não é possível a aplicação de revegetação, né, e outras medidas com maior facilidade de instalação. Bom, esse é um cenário, né, em que a gente tem aqui um aterro que foi executado para a construção dessas casas aqui. E é muito comum que situações como esta aconteçam, né? Aterros mal executados e feitos de qualquer maneira, né? Além da não observância dessa superfície de contato entre o aterro e o maciço rochoso ou terroso sobre o qual ele vai ser construído, também, né, uma má execução de um aterro devido ao próprio processo mesmo de compactação dessa estrutura artificial.
Bom, mas o que de fato, quais são os problemas que a má execução de um aterro pode causar? Basicamente, a gente pode ter, né, vegetação entre o aterro e o maciço terroso natural, né, e isso pode gerar uma superfície de ruptura. Não só antes de uma superfície de ruptura, necessariamente, a gente está gerando uma descontinuidade mecânica e hidráulica, né, que com as chuvas, a infiltração, a gente vai acabar gerando, né, uma passagem preferencial do fluxo e, consequentemente, a gente pode gerar, né, uma superfície de ruptura aí. E, basicamente, quais serão as soluções para uma situação como essa? A gente vai ter que, de fato, executar o reaterro, né? Fazer uma drenagem adequada, não só uma drenagem superficial, mas também uma drenagem subsuperficial, né? E, obviamente, além da proteção vegetal na face do talude desse aterro. Uma outra situação tá relacionada justamente à questão da percolação de água nesses maciços terrosos ou rochosos, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pode identificar problemas, né? Perceba, já é uma situação de corte e aterro, então toda a questão de tensões naquele maciço foi modificada. Bom, o que a gente tem aqui nessa situação? A gente tem a possibilidade, né, que a gente tem uma casa com lançamento de água, que são as ditas águas servidas, e que por vezes, na maior parte dessas encostas e em algumas situações de maior vulnerabilidade, essas águas servidas, elas são lançadas aterro abaixo, encosta abaixo. E também, por mais que haja, né, uma drenagem superficial, canaletas, enfim, estas podem ser mal dimensionadas. Todas essas situações vão gerar um aumento na saturação, desse maciço. Então, quando vem as chuvas, como eu disse, um mau dimensionamento da drenagem, né, ou então drenagens obstruídas, e também o lançamento dessas águas servidas, né, começam a gerar uma área de saturação, né, uma grande área de saturação desse maciço e, consequentemente, né, rupturas podem começar a acontecer. E assim, com, né, a redução de alguns aspectos, de alguns parâmetros mecânicos desse maciço, seja rochoso ou terroso, né, desse talude, dessa encosta, movimentos de massa podem ser desencadeados. E, obviamente, que o maior problema está associado, esses problemas estão associados com a infiltração. Bom, e quais são as soluções que podem ser adotadas? Soluções preventivas, obviamente, hein? Basicamente, uma implantação de uma rede de coleta, né, e a condução de água servida, de preferência separada do sistema de drenagem das águas pluviais, né? Justamente para que, caso a drenagem das águas pluviais seja obstruídas, não se tenha também o retorno dessas águas servidas para casa. E ainda pensando na questão de infiltração, né, visando drenagem mal dimensionada e também água servida, a gente tem problemas com vazamentos e fossas sépticas. Nessa situação, quando a gente está pensando em vazamento, né, o vazamento pode acontecer não só, né, com o sistema de abastecimento, mas também com a rede de esgoto. E dessa forma saturar não só os taludes, né, os aterros, mas também o próprio maciço, a própria encosta na qual esse aterro foi construído, né? Então, vão
ser geradas de zonas saturadas, né? Não só no maciço, mas no aterro, e que podem ocasionar também a ruptura do talude, né, do aterro, ou então da encosta natural mesmo. E basicamente, como soluções, tem-se, né, a necessidade do serviço de manutenção das redes já implantadas e ainda a implantação de uma rede adequada para abastecimento de água. E quando esses processos, né, esses problemas de infiltração estão relacionados às fossas sépticas, como a gente pode observar aqui na figura, né, a gente tem uma saturação do maciço, da encosta propriamente dita, como a gente pode ver nessas duas situações. Porém, a gente pode ter, né, essas fossas sépticas associadas a aterros, que podem gerar descontinuidades, né, mecânicas e hidráulicas, fazendo até com que haja surgência de água em regiões em áreas ajusantes dessas fossas sépticas. E vem a questão, como solucionar esses problemas? Basicamente, né, com a implementação de rede de esgoto ou de dispositivos que trate a água, né, e também haja disposição dos esgotos. Bom, ok, né? Então, na realidade, esse problema vai ser sanado para assim evitar o aumento da saturação e redução dos parâmetros mecânicos dos aterros e das encostas. Mas fica uma questão agora. As fossas sépticas podem estar relacionadas a qual problema da geologia ambiental? Hein? Então, pausou o vídeo mais uma vez, terceiro link, bora responder, depois vocês voltam. Então, em síntese, numa situação dessa em que uma encosta, né, é habitada, em que pode haver rupturas, né, de corte, rupturas do aterro, ou então uma ruptura global em relação à encosta natural, né, quais são as ações que devem ser tomadas para a mitigação e controle desses processos? Basicamente, a implantação de sistemas adequados de coleta e condução de águas pluviais, execução de proteção superficial e retaludamento e obras de contenção. E vem uma perguntinha. Movimentos de massa podem estar relacionados a processos erosivos? Bom, e a resposta é que sim. Mas vem uma outra questão. Como? Bom, veremos a seguir. Geralmente associado também às encostas, né, estão problemas relacionados a processos erosivos que podem condicionar movimentos de massa. Então, só para a gente entender rapidinho essa evolução, a gente tem os sucos com a instalação de um fluxo concentrado que evolui para as ravinas, e quando essa ravina atinge o nível freático, a gente tem as vassourocas, que são, enquanto há a surgência do nível da água do nível freático, na base dessa feição erosiva, a gente tem um processo que é perene, né? E que, obviamente, com a surgência de água, a gente tem a remobilização de material da base dos taludes marginais dessas feições erosivas. Então, consequentemente ocorrem os solapamentos, que são movimentos de massa, né? E à medida que essa feição evolui, o nível de água, né, subterrâneo, aí, o nível freático, ela começa a se modificar também. Então, aqui a gente tem os solapamentos dos taludes marginais, que são movimentos de massa, né? Então, é importante que haja, né, a estabilização dos talvergues e dos taludes, né, dos taludes marginais e dos talvergues, que justamente representa o eixo dessa vassouroca. E ainda há diversos outros métodos, né, como o próprio aterro dessa vassouroca.
Agora é importante que a gente discuta um pouco a questão de obras, né, para intervenção não só com vassourocas, mas há movimentos de massa mesmo. E essas obras podem ser obras sem estrutura de contenção ou obras com estrutura de contenção. Então a gente vai falar um pouco agora das obras sem estruturas de contenção, né, que são retaludamento, né, e esse retaludamento ele pode ser feito através de cortes, encostas, aterros compactados. Lembrando que o objetivo do retaludamento é reduzir o ângulo, né, a inclinação geral de uma encosta e também reduzir a velocidade do escoamento superficial, né. Os sistemas de drenagem, que podem ser drenagens subterrâneas, superficiais, né, e também estruturas de contenção e ainda a proteção superficial, que justamente vai reduzir o escoamento superficial, a velocidade do escoamento superficial, aumentar a infiltração, servir também como algumas espécies como retenção de sedimentos e diversos, né, outros aspectos. E para a proteção superficial, esses materiais eles podem ser artificiais, né, ou naturais. E a questão é, né, o retaludamento. Quando se aplica? Basicamente, em situações dessas, né, em que os taludes eles já estão mostrando sinais de incidência de processos geodinâmicos. Aqui é um exemplo, né, de uma erosão linear, de sulcos de uma erosão linear no talude, e aqui problemas também com erosão concentrada, que com a evolução desses processos podem condicionar movimentos de massa. São só alguns exemplos. Então, o retaludamento consiste em quê? Mais uma vez, né? Aqui tem-se a morfologia, né? A geometria natural do talude, né? E a ideia é que justamente foi, após o retaludamento, a gente consegue reduzir a velocidade desse escoamento superficial através desse escalonamento, né? Taludes e bernas. Taludes e bernas, e nessa parte aqui a gente consegue, né, reduzir a inclinação geral desse talude. Esse retaludamento ele pode ser mecânico, né? Entretanto, quando as condições das encostas, né, a situação, dependendo do cenário, não permite a mecanização, esse retaludamento pode acontecer manualmente, como a gente pode observar aqui na figura. E agora, quando a gente pensa nas obras relacionadas à drenagem, né, o objetivo é disciplinar essas águas, seja as águas superficiais, sejam as águas subsuperficiais. Então, a gente pode ter uma drenagem superficial e uma drenagem subterrânea. Aqui é o exemplo de uma drenagem escalonada, né, essa intervenção foi feita no talvergue de uma vassouroca, né, e justamente a ideia aqui, ela é escalonada, construída em gabião, que são esses paralelepípedos em arame, preenchidos por blocos de rocha, e a ideia da utilização é porque ela consegue, né, o peso desse material consegue estabilizar o fundo da vassouroca e também permite a permeabilidade, né, devido à granulometria desse material. E também consegue conter sedimentos que possam ser carregados pelos fluxos que ali passam. Aqui mais um exemplo, né? Também uma drenagem com a base permeável, possibilitando a infiltração. E aqui é o exemplo de uma drenagem, uma canaleta impermeável mesmo. Aqui o objetivo é só reconduzir as águas superficiais para uma outra área, né?
E aqui, no caso, né, dessas estruturas com a base permeável, ela está relacionada também à redução de volume do fluxo superficial que vai ser gerado a depender do evento. Quando a gente pensa na drenagem subterrânea, né, a ideia se dá de duas formas, né? Uma com a execução, com a instalação de filtros mesmo. Covas são, canaletas são escavadas, então ali a gente tem um revestimento com biomanta que é permeável, né? Uma base de material mais permeável que a biomanta, como cascalhos. Então aqui um tubo que vai servir de dreno, né, um tubo perfurado é instalado e posteriormente mais material de granulometria mais grosseira é instalado, né? Então a ideia aqui funciona como se fosse uma bomba mesmo, de um material de determinada permeabilidade passando para uma permeabilidade maior e por fim para uma maior ainda, né, que é justamente o tubo, que essa é preparada visando essa estrutura. Bom, ou então é possível ainda a instalação de DHPs, que são drenos horizontais profundos, que funciona mesmo aqui é realizado um furo, né, como se fosse de uma sondagem, e instalado um tubo, né, um tubo PVC que tem diversas, né, perfurações aqui, fazendo com que a água em partes profundas dos taludes entre neste tubo, seja drenada por aqui, drenando dessa maneira o talude e fazendo com que, né, a saturação desse talude seja reduzida. Mas agora, quando a gente pensa em proteção superficial, né, a gente pode pensar nos materiais que são naturais, exemplo, né, aqui são gramas em leiva, ou então em materiais artificiais, como concretos, arames, redes, enfim, né? Quando se fala em revestimento com material natural, a gente tem duas possibilidades de instalação, né? Ou a instalação direta com, né, já a aplicação como aplicação de grama em leva, ou então ainda o coveamento e plantio, né, em que são feitas covas e as sementes vão sendo plantadas manualmente. Obviamente que tem outros tipos de plantio relacionado a sementes, né? Então eu sugiro, vou deixar uma playlist, um link de uma playlist aqui também. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada. Foi uma disciplina que eu dei semestre passado, chamada Bioengenharia dos Solos para recuperação de áreas degradadas, e fala um pouco sobre a utilização de plantas para contenção, né, e contenção de processos erosivos e movimentos de massa. Quando a gente pensa na utilização de materiais artificiais para proteção superficial, a gente tem a possibilidade, né, de aplicação de concreto diretamente, como a gente observa aqui, que é simplesmente, né, uma encosta, um talude revestido por concreto. Ou então a gente pode ter aqui a junção de concreto, argamassa com tela metálica para poder reforçar também esse concreto, ou ainda medidas como o revestimento por telas mesmo. Sobretudo, aqui nessas duas primeiras situações, a gente fala mais quando está relacionado a maciços terrosos, mas diretamente quando existe, né, problemas associados aos maciços rochosos, né, com geração de blocos, enfim, algum fragmento de rocha, podem ser utilizados telas, né, que são presas a esses taludes, que pelo menos eles conseguem conter esses fragmentos de rocha caso algum tipo de movimento aconteça. E aqui mais um exemplo dessas telas, né, para revestimento superficial. Seguindo para a finalização da aula, a gente vai citar um pouco algumas obras com estrutura de contenção, né? A gente vai basicamente citar as estruturas de contenção, né, que podem ser muros de gravidade,
né, de pedra seca, gabião, concreto. E os muros de gravidade são muros que são estruturas que vão conseguir resistir aos esforços laterais somente compensando com seu peso. Obras relacionadas à estabilização de blocos e ainda algumas outras, como atirantamento e aterros reforçados. Lembrando que o atirantamento, né, também pode estar relacionado com a estabilização de blocos. Aqui é um exemplo, né, de um muro de contenção com pedra seca mesmo. Pedra com algum cimento e justamente o imbricamento desses blocos e o peso delas faz com que seja compensado o esforço lateral que esse maciço de terra vai exercer sobre o muro. E obviamente que também é importante lembrar do seguinte, olha, sempre tendo aqui os barbacãs, né, que é um tipo de drenagem, subsuperficial, né? Aqui é um outro muro de contenção, né? Perceba que o talude, e são taludes de corte, eles estavam bastante impactados por processos erosivos, e aqui a gente consegue perceber que é uma linha ferroviária, né? E esse tipo de estrutura, esse tipo de muro é chamado muro de hip-rap, né? Que basicamente é uma estrutura, é um muro montado com sacos de ráfio preenchidos, né, por solo, enfim, muitos dizem que é de solo reforçado. Ou então, né, o muro de hip-rap pode ser dito como um muro de solo ensacado. Aqui é um outro exemplo, né, de muro de solo ensacado. É importante lembrar que na foto anterior ele preenchia totalmente, né? Ele completava o talude. E aqui não, ele está completando só a base do talude, e por aqui, a parte superior desse talude, a gente tem a cobertura superficial, né? Proteção superficial. Então, nesse caso, esse muro tem a função de consolidação do maciço, visto que ele estabiliza a base desse maciço, protegendo de movimentos de massa profundo, né? E aqui é um exemplo de muro gabião, consolidando, ele ainda está sendo executado, né? Aqui ele está sendo construído e está sendo preenchido, aqui está sendo realizado um aterro entre o muro gabião e o maciço rochoso bastante alterado. Que é só mais um exemplo que a gente tem, né? Gabião consolidando o maciço, né? Estabilizando a base desse maciço, e aqui a gente tem biomanta fazendo o papel de proteção superficial. Aqui tem-se um muro de concreto. Entretanto, os muros de concreto, por vezes, podem estar associados com outro elemento, né? Então, neste caso aqui, a gente não tem só um muro de gravidade, a gente tem, né, esse outro elemento aqui associado a esses muros de concreto, né? E quais são esses muros de concreto? Que elementos são esses? Justamente são os tirantes, né? E os tirantes nada mais são que cabos de aço protendidos, né? Esses cabos de aço são instalados na porção mais consolidada de um maciço, né? Eles são chumbados mesmo. Depois que eles são chumbados, eles são protendidos, ou seja, eles são tensionados. Eles são tensionados, né, por essa cabeça aqui, que é o que a gente consegue ver nesses muros, nessas cortinas atirantadas. E justamente esse tensionamento do cabo de aço vai fazer com que a estrutura suporte mais tensão, caso esse maciço rochoso ou terroso comece a se movimentar. Então aqui é um exemplo, né? O muro foi realizado e aqui os cabos de aço instalados. Entretanto, né, eles estão chumbados, só que eles ainda não foram
protendidos, ou seja, eles ainda não foram tensionados para finalizar a obra. Aqui, né, a gente já tem o muro de concreto com os cabeçotes devidamente fixados aqui. Que é só um exemplo, né, que por vezes, perceba, a gente tem corte e corte. Então, aqui a gente tem uma cortina tirantada para consolidar essa parte da encosta. Aqui a gente tem uma rua, aqui outra rua e mais cortina tirantada para consolidar esta outra porção aqui. Bom, esses tirantes eles também podem ser utilizados para estabilizar blocos. Então aqui a gente tem um maciço rochoso, aqui um bloco, né, e consequentemente aqui uma trinca, uma superfície de ruptura. E justamente o que a gente faz? Né? O bloco ele é perfurado e um tirante é instalado. O cabo de aço é chumbado aqui na parte do maciço que é consolidado e aqui, né, a gente tem a proteção, o sistema que vai tensionar este cabo de aço. Aqui são exemplos, né, de situações de estabilização de de blocos rochosos. Então aqui a gente tem uma espécie, né, de contraforte com os tirantes devidamente instalados. Então, eu acho que eu já falei demais. Por hora é só. Até mais.